aí minha trajetória, né, de atuação na clínica do autismo e de saúde mental. E nos últimos anos eu estou na coordenação do Espaço Trans, que é o espaço de cuidado e acolhimento de pessoas transexuais e travestis, referência do cuidado à população trans no Norte e Nordeste, aqui no SUS, né, nas políticas públicas, para cuidado da população trans, né, para cuidar da saúde da população trans. E hoje estou também trazendo um pouquinho minha experiência, junto com duas ilustres presenças que a gente vai ter hoje, que eu vou apresentar para vocês, trazendo um pouquinho, né, dessa realidade que a nossa roda de conversa vem discutir um pouquinho, que é a saúde da população LGBTQIA+. Então, a gente vem trazendo um pouquinho das nossas experiências, né, para a gente poder discutir um pouco, trazer um panorama de como é que a gente vem, vamos dizer, no dia a dia, traduzindo, né, as políticas públicas, tudo que foi pensado e até o momento foi possível também de conquistar como direitos, como uma organização, né, enfim, de oferta de cuidado à saúde da população trans. Em questões mais específicas, né, que a gente vai falar um pouquinho do processo transexualizador do SUS, mas em questões mais amplas, né, ou também dos ambulatórios LGBTs que a gente tem na rede, mas também de uma forma mais ampla, como cuidado integral, enfim, né? Então, para fazer parte dessa roda, nós temos a convidada Mariane Sabino, que é médica da família e comunidade, formada pela UPE e trabalha desde 2013 com atendimento a pessoas trans na atenção primária de Recife. Também foi, né, minha parceirona, trabalhou de forma voluntária no Espaço Trans do HCUFPE de 2015 a 2018, que é, como eu falei para vocês, esse espaço de acolhimento a pessoas trans e referência para procedimentos cirúrgicos do processo transexualizador, e professora também da Faculdade de Ciências Médicas na disciplina de Medicina da Família e Comunidade. Nem vi a carinha de Mari, tá por aí? Já apareceu? Estou aqui sim, Suzana. Olá, tudo bom? Tudo jóia. Então, a gente, nessa roda, vai também, né, tá conosco também Daniel Coelho Brandão, psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, é pesquisador associado ao Núcleo Feminista de Pesquisa em Gênero e Masculinidade, GEMA, da UFPE, e hoje coordenador da Comissão Temática de Gênero e Sexualidade do Conselho Regional de Psicologia, a Regional 2, né? E integrante da Articulação Regional de Psicólogas, Psicólogos e Psicólogos Trans, ARP Trans, Pernambuco. Ah, legal, nem conhecia. Então, bem-vinde, Dani. Obrigado. Então, minha gente, para a gente falar um pouquinho, né, da saúde da população LGBTQIA+, no nosso estado particularmente, né, na nossa cidade, queria que vocês trouxessem um pouquinho das experiências de vocês, né, numa fala que a gente vai ter 20 minutos para cada pessoa, e a gente ir depois costurando um pouco a partir das apresentações de vocês e as perguntas do pessoal, tá? Então, Mari, fica à vontade, por favor. Bom, gente, boa tarde, né? Como Suzana já falou, meu nome é Mariane, eu sou médica de família e vou falar aqui desse local, né? Desse local de saúde que é o cuidado médico, tá? É importante localizar porque vocês sabem que a medicina, ela exerce um poder, né, de dizer quem é o normal e quem é o doente, né? Então, eu venho de uma formação que é biomédica, né, que é centrada na doença, que não é centrada no cuidado, né, e tive que reinventar e formar e tentar avançar, né, assim, me libertar dessas amarras que a biomedicina ela traz dentro da formação médica, né? Então, eu acho que é importante localizar isso, porque às vezes as pessoas olham para mim e esperam uma fala, né, de uma forma muito mais, né, abrangente. Infelizmente, eu venho desse lugar e estou tentando fazer, né, essa trajetória, né, de tentar expandir um pouco mais esse olhar. Eu tinha até preparado
uma apresentação, mas eu acho que, como é uma roda de conversa, eu vou ficar, né, eu vou trazer alguns pontos interessantes para a gente poder discutir, né? Então, em relação a essa questão da saúde e do cuidado, eu acho que é importante colocar que o cuidado, ele vai se construir perante as vivências e a vida de cada pessoa, tá? A medicina, ela não é dona do cuidado de ninguém, né? A gente não tem a gente não tem a posse, né, desse cuidado. Inclusive, hoje, a gente discute muito a lei dos cuidados inversos, né, onde, na verdade, o autocuidado é que ele deve ser estimulado, né? Então, a medicina de família, ela traz muito essa atenção e essa orientação e estímulo ao autocuidado. Mas aí, o que é que acontece, né? Quando a gente está na faculdade, a gente não olha as pessoas de uma forma a perceber a sua diversidade, perceber as suas necessidades de forma mais individual. A gente olha para todo mundo como uma grande síndrome, né? Se as pessoas têm aqueles sinais e sintomas, elas estão dentro daquela grande síndrome e a gente tem um CID e bota, né, aquela caixinha, né? Tá bom, achamos aquela caixinha da pessoa. E então, ser formada, né, dentro desse padrão biomédico, onde você vai escolhendo as caixas que as pessoas vão ficando, ela termina cegando a gente, né, e deixando a gente com uma visão extremamente turva, né, nesse sentido de olhar a especificidade do outro. Então, quando eu me deparei, né, a primeira vez com uma pessoa trans na minha frente, eu não sabia o que fazer. Como é que uma pessoa que é um ser humano, cuidando de outro ser humano, não sabe o que fazer com o ser humano, né? Então, eu terminei refletindo muito sobre isso, né? E isso terminou me incomodando. Como é que eu estava ali fazendo, né, exercendo uma profissão que eu não conseguia dialogar com o outro que era tão humano quanto eu, sabe? Então, essas questões, elas começaram a me atravessar de uma forma em que eu comecei a pesquisar, a ver quais eram as especificidades em relação, principalmente, à população trans. Em relação à população LGBT como um todo, LGBTQIA+, eu já tinha um pouco mais de entrada nessa de escuta, mas a gente sempre achava, né, pelo menos eu fui doutrinada a conversar com os homens, né, os homens gays, com as mulheres lésbicas, só sobre infecção sexualmente transmissível, né? Só existia HIV, né? Quando eu me deparava com uma pessoa e perguntava a orientação sexual, eu automaticamente perguntava se tinha feito os exames de HIV, de sífilis, de hepatite, né? Então, a gente termina fazendo essas escolhas, né? De fazer essas abordagens, e essa escolha, ela tem uma função, né? Ela tem uma função de marginalização, né? Ela tem uma função de estereotipação, ela tem uma função de domínio de corpos, ela tem uma função de dizer para as pessoas qual é o seu lugar dentro daquela escala social, né? Então, o lugar LGBTQIA+, é um lugar inferior, é um lugar escondido, é um lugar marginalizado. E aí, esse lugar é onde a gente tem que trazer as políticas, né, de produção e reprodução, né, em relação à questão do domínio desse corpo. Então, a gente reproduz esse domínio a partir do momento que toda pessoa que entra no meu consultório, eu chego e pergunto, olha, qual é a tua orientação sexual? Se a pessoa diz que é homoafetiva, eu pego e digo, olha, você já fez seu teste rápido? Então, é uma coisa que já vem, né, sem antes a gente nem saber quais são as práticas das pessoas, né? Então, a gente não sabe de nada, a gente simplesmente começa a fazer, né, essa estereotipação. E o que é que a gente vem fazendo, né, dentro desse processo? O que é que eu, enquanto pessoa, enquanto uma pessoa que estou, né, nesse processo, que em 2013 fiz o meu primeiro atendimento de uma pessoa trans, já tinha visto outras pessoas trans e travestis na minha vida, mas sempre de um lugar, né, onde eu estava dentro de um carro, de um ônibus, e aquela pessoa estava ali se prostituindo, então não eram pessoas do meu convívio, não são pessoas que eu dizia assim, ah, essas pessoas são minhas amigas, né, então não existiam essas pessoas no meu convívio, assim como, né, dentro do meu espaço, enquanto formação médica, a gente tinha poucos colegas que eram assumidos, né, enquanto a sua sexualidade, colegas e colegas
que não se assumiam. Então, era tudo muito ainda nebuloso, as pessoas não se colocavam, né? Hoje eu vejo que a gente tem um grande avanço, né, em relação a essa parte da aceitação, de se colocar e de ter os apoios, né? Mas aí o que é que acontece? Quando a gente pega e a gente se vê só nesse processo, a gente precisa estar junto de alguém, né? E aí foi quando eu tive a felicidade de conhecer Suzana. E aí Suzana me apresentou, né, toda a questão da política. Eu não conhecia, minha gente. Por mais que eu fosse uma médica de família, eu não conhecia, né, as políticas públicas em relação ao processo de redesignação da população trans, ao acesso à medicação, acesso à questão, né, hormonal, acesso às consultas. Então, eu achava que essas pessoas, elas não tinham espaço, né? A gente sabe que tem um acesso restrito, e aí depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, mas eu não sabia, né, que existiam essas políticas, e foi quando eu conversei, né, a gente foi apresentada, e Suzana me mostrou, né, como poderia ter essa organização de um espaço. A gente sempre discutiu que seria algo transitório, né, que o espaço trans, ele não é um espaço deambulatório para sempre, enquanto a gente tivesse as organizações, enquanto, por exemplo, a gente na medicina de família estivesse fazendo os processos de formação dos médicos de família para poder atender as pessoas nas unidades, esse espaço, ele iria existir, mas ele iria ser para as intervenções que pudessem vir a serem necessárias. Nem todo mundo quer fazer uma intervenção cirúrgica, né, na população trans, nem todo mundo quer. Então, as pessoas que quiserem vão ter esse acesso na atenção, né, que a gente chama de atenção terciária, que seriam os hospitais. Mas que o trabalho da gente, ele seria justamente o contrário. A gente estaria naquele nível mais alto em relação à complexidade tecnológica de saúde, mas a gente estaria fazendo, ao mesmo tempo, o processo de formação da base, né? Então, essa foi, né, a construção que a gente vem fazendo, pelo menos dentro da atenção em Recife. A gente fez essa construção, e hoje a gente tem unidades de saúde da família que são referência, e a gente faz no processo, né, da formação de residência médica, nós fazemos também o treinamento, né, das pessoas, dos residentes e das residentes, para fazer o atendimento a toda a população, tá? Com todas as suas diversidades. Porque uma das coisas que é importante é que cada pessoa, ela vai ter a sua necessidade de saúde. Então, a gente tem que estar preparado para as necessidades de saúde das pessoas. Então, não adianta só eu olhar a política, né, de saúde LGBT, a política, né, de saúde integral, e só ver as questões de saúde mental, só ver as questões em relação, porque a política ainda traz a questão de ISTs, só ver essa parte das ISTs, ou, né, ver os processos, a questão do nome social, mas a gente tem outras questões. Então, por exemplo, a gente tem pessoas, inclusive, né, que foram atendidas com chikungunya, com dengue, né, e eu não preciso ir para o espaço trans para ser atendido com chikungunya, né, eu não preciso ir para um ambulatório LGBT, que é o Patrícia Gomes, da Prefeitura do Recife, para ser atendido por conta de uma gripe ou por conta de uma sinusite, tá? Então, a nossa ideia é realmente fazer esse treinamento para que a saúde, ela seja vista como um todo. A sexualidade, ela faz parte da vida da gente, e a forma como a gente se relaciona faz parte de quem somos. E isso não pode ser definidor de qual local você vai ser atendido, tá? O definidor é qual é o tipo de necessidade que você tem. E não porque você tem a sexualidade A, B ou C, ou se comporta de tal forma. Então, essa forma, a gente ainda tem essa garantia dos espaços para uma questão de proteção, né? A gente pensa também num espaço que seja acolhedor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer os tensionamentos que são necessários para que essa saúde, ela seja vista em todos os espaços, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente faz, quando a gente pega e faz o treinamento da nossa equipe, né? A nossa equipe passou por um treinamento, e foi um treinamento muito tranquilo, no sentido de, não, a gente vai atender as pessoas, não tem essa diferença. Então, a equipe que eu faço parte, que é a equipe de Brasilite, que é uma unidade de saúde da família que fica na Várzea, essa equipe hoje, ela não tem uma distinção para quem é ou quem não é da nossa área.
como a gente é uma equipe que é referência, as pessoas que são, né, da comunidade LGBTQIA+, que chegam lá, elas são acolhidas e se pergunta qual é a necessidade. Se é algo que a gente pode acolher e fazer, a consulta é marcada e a pessoa vai ser atendida, tá certo? E isso é independente, né, do local que ela mora. Só que como a gente está regionalizado, então eu fico com aquela área que fica na Várzea, do Cordeiro, Iputinga, eu fico com essa região, né, ali perto da Federal, então a gente fica como referência para essa região, tá? E aí o que é que acontece? Imediatamente você chega, a recepcionista pergunta se a pessoa tem o cartão SUS, se está com o nome social no cartão SUS, se não tiver, ela já faz a modificação na hora, ela pergunta se precisa de mais alguma coisa, a gente marca os exames a partir de lá. Então, não há dificultadores, né, em relação ao atendimento e ao acompanhamento, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tentou garantir o máximo que a gente pôde dentro daquele espaço, né? Lógico que com a pandemia a gente teve algumas modificações, mas a gente tem mantido, né, os atendimentos, as receitas que sejam necessárias, os acompanhamentos que a gente precisa, porque, né, as pessoas elas não estão fora, né, de ter diabetes, hipertensão, né? Então isso é uma coisa que realmente pega muito a gente, sabe? Então a gente tem hoje essa estrutura e discutimos no processo de formação. Isso eu estou falando da pós-graduação, que é da residência. Falando agora da graduação, a gente vem, eu, né, e um outro colega, né, que é um homem negro gay, que é professor, é enfermeiro, é doutor, né, eu sempre, né, brinco com ele, que ele é uma pessoa com extrema capacidade, que tem muito, muito para oferecer, mas nós, eu e ele, somos os dois únicos professores negros que tem na Faculdade de Ciências Médicas, da UPE, né? Então, a gente vem fazendo o trabalho de trazer a discussão da empatia, olhando a diversidade da nossa população, tá? Então, isso não é algo novo, não é algo que a gente está inventando. Todos os currículos que eles são currículos que são comprometidos, né, com as necessidades de saúde da população, eles vão olhar a diversidade da sua população. Então, a gente vem discutindo a medicina, né, e o capacitismo dentro da medicina. Então, a gente tem também pessoas LGBTQIA+, que são pessoas com deficiência, e que se as pessoas LGBTQIA+, estão à margem, as pessoas com deficiência, elas estão ainda mais. Então, tivemos, né, relatos de pessoas que disseram, olha, vocês estão vivendo uma pandemia, a gente vive uma pandemia desde que nasceu. São as pessoas com deficiência porque eles não conseguem transitar, né, por nossa sociedade. Então, a gente vem trazendo esse debate, que é um debate que a medicina ela não estava abrindo para fazer, e a gente veio, né, e trouxe. Em relação à medicina ser racista, a gente sabe, historicamente, como a medicina tentou provar por A mais B, como os negros eram inferiores a todo o resto do mundo, principalmente em relação à raça, né, que eles diziam a raça pura. Então, a gente também vem tensionando, né, em relação a esse debate. E também estamos trazendo a diversidade, né, sexual. Então, trazemos também essa discussão em relação à saúde. Que saúde é essa que você quer ofertar às pessoas? Né? Então, a gente traz esse debate, né, sobre vai mudar se a pessoa que está na sua frente for uma pessoa trans? Né? Então, a gente vem trazendo e tensionando também esse debate dentro da medicina, porque não adianta a gente só ter esse debate fora do currículo, né? Um currículo paralelo dentro de um currículo oculto. Se a gente não tensiona isso dentro da nossa formação, a gente não vai ter a modificação que a gente quer em relação ao atendimento, tá certo? E aí a gente vai ter a manutenção, né, do que muitas pessoas sabem, né, e que isso para mim é extremamente vergonhoso, que são os médicos fazendo piada, são os médicos, como aconteceu com Roberta, né, que foi para a emergência, Roberta, uma mulher travesti negra, né, que eu tive, né, a oportunidade de atendê-la e acompanhá-la por um tempo, né, vi todo o sofrimento dela, e ela foi colocada, mais uma vez, né, em uma posição de sofrimento, quando ela chega no pessoal do HR e fica na ala masculina, sem ter, né, a sua identidade não respeitada. Então, assim,
é isso, né? A medicina, ela termina, às vezes, sendo braço, né, dessa normatividade tóxica, dessa normatividade que mata, dessa normatividade que termina arrancando, né, a vida de pessoas que poderiam ser grandes pessoas e diferentes nesse mundo, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, né, fazer o tensionamento enquanto sociedade o tempo inteiro, é cobrar, né, é você ser atendido por um médico, se o médico lhe tratou mal, é você cobrar, sabe? É você ser atendido por uma técnica de enfermagem e ser maltratado, é cobrar, sabe? Então, isso é uma coisa que é direito nosso ser tratado, né, com respeito nos espaços. As pessoas podem, eu sempre digo isso para os meus alunos, as pessoas podem, você pode, né, fazer o juízo de valor que você quiser dentro da sua cabeça, tá? Da boca para fora, você tem que respeitar o outro, independente, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que a gente está perdendo, né? E eu hoje fico pensando e lembrando da primeira pessoa travesti, né, que foi uma mulher travesti que eu atendi, né, que estava com a pressão alta e que eu não sabia o que fazer, né? Se hoje eu tivesse a oportunidade de encontrar com ela novamente, eu iria agradecer pela existência dela, porque foi a partir da existência dela que eu pude resistir, né, nesse corpo médico, né, gordo, preto, que tenta fazer uma medicina diferente, né? Então, eu acho que isso, para mim, tem sido um grande divisor de águas, né, em relação ao cuidado, em relação à minha forma, né, inclusive de fazer, de militar e de trazer, né, esse conhecimento para outras pessoas também, tá certo? Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, né, vou terminar por aqui. Depois, quem quiser fazer perguntas, a gente vai discutindo mais. Obrigada, gente. Maravilha, Mari. Bom, que legal, né? Essas trajetórias de parcerias e de poder pensar um pouquinho também essas construções, né? Eu queria tomar um pouquinho a tua fala, a gente fazer um breve resuminho para passar para Daniel, mas queria fazer umas costuras, né? Um pouco do que você trouxe, do serviço trans, que você também mencionou, que teve uma trajetória, que tem uma história, né? Também no Estado, como sendo um dos primeiros, o primeiro serviço, na verdade, instituído, né, para a população trans. Eu acho interessante a gente ter essa visão, né? Trazer um pouquinho para a discussão essa necessidade de pensar um cuidado que partiu de políticas públicas em função da pressão do movimento social e da necessidade da população trans em ver que existiam tecnologias que podiam, né, também ajudar no bem-estar das pessoas trans particularmente aqui, mas também pensar como esse cuidado poderia não excluir, né, na medida em que pudesse ter no acolhimento a necessidade de olhar essas especificidades, né, a necessidade, inclusive, que não é novidade, como você trouxe, mas é uma lógica do próprio SUS, de perceber os agravos, né, de perceber as vulnerabilidades, os grupos, enfim, né, o que a gente tem de comum, quais os dados epidemiológicos. Então, foi um pouco a partir disso, né, que toda essa construção de uma política pública que entendeu que era necessário ter um olhar específico para a população LGBTQIA+, amplamente, e alguns serviços mais específicos, né, em torno de procedimentos que a população trans, por exemplo, lança a mão, e hoje, né, está aí posto como direito, porque já eram tecnologias ofertadas para os demais. Então, achei interessante você poder trazer um pouco essa lógica de que a medicina não é dona do cuidado, mas ela exerce um grande poder, né, Mariane? Quando a gente vai falar de saúde, ou quando vai falar dessas políticas públicas na saúde voltadas para a população LGBTQIA+, a gente está falando também de construção de conhecimentos que passam por certas hegemonias de poder, em que a medicina trouxe aí um viés que passou muito pela distinção entre normalidade e doença, né? Tanto a homossexualidade como a transexualidade já tiveram estatutos aí de transtorno, né? Nas próprias CIDs, no DSM, que são esses compêndios aí que vão juntar um pouco dessa classificação das doenças, né? E dos agravos, das situações, das condições de saúde. Então, a gente chegou a um patamar muito interessante hoje, que é sair
né, particularmente a população trans, mas especificamente a população, como um todo, né, a população LGBTQIA+, porque a gente está falando aí de dissidências, né, de jeitos diferentes de lidar com a sua sexualidade e as suas identidades, seu jeito de ser, né, que inclusive é interessante a gente lembrar que esses são alguns aspectos, as pessoas não se resumem a isso, né? Uma pessoa não se resume a ser homossexual ou ser transexual. Isso é uma parte dela, é um aspecto, né? Então, portanto, a gente mudou um pouquinho, né? Os paradigmas, acho que também bebendo de outras águas, né? A medicina também trouxe aí esses olhares quando você traz aí o próprio olhar da medicina de família, que vai pensar a pessoa como um todo, que vai trazer a noção de integralidade, que vai trazer a noção, né, do autocuidado e da parceria do sujeito, né, essa aliança terapêutica para que também o processo de cuidado escute o sujeito, veja as suas condições, veja o que é possível dentro das necessidades, né, aquele ajuste necessário. A gente bebeu também de outras fontes que puderam nos ajudar a ampliar esses conhecimentos, né, para tirar a noção de pecado ou de crime ou de doença. Hoje a gente está num patamar de direito humano, né? Mas estamos ainda, de alguma maneira, precisando defender o estatuto de humano, né? Das pessoas que diferem na forma como vão amar as pessoas ou na forma como vão se expressar ou vão se apresentar no mundo, né? Então, isso ainda é um fator de perigo, de vulnerabilidade. Por isso também, né, que a saúde pôde entender que essas situações, o preconceito, a discriminação, eram fortes fatores também de adoecimento do sujeito, né? Então, trazer para esse campo aí outros elementos que estavam dificultando a vida das pessoas. E foi interessante, é um paradoxo, né, que a gente quer sair da questão de ISTs, porque a população LGBTQIA+, não vai só lidar com a sexualidade em sua vida e ter eventualmente doenças sexualmente transmissíveis, né, ou, na verdade, infecções sexualmente transmissíveis, mas vai ter outras necessidades, né? Então, a gente vai pensando um pouco como essa oferta vai ser dada, e aí surgiram alguns serviços específicos, né, para poder destacar essa população que era estigmatizada, mas que também, por suas vivências, pôde até dar um giro, né, no cuidado, a própria cuidado do HIV/AIDS, a grande ajuda e a grande virada que a gente teve no olhar de cuidado, saindo de grupo de risco para comportamento de risco, foi justamente escutando também a população que estava sendo estigmatizada e que trouxe, né, para a luz do conhecimento dizer, olha, na verdade não é a gente exatamente, mas são os comportamentos que também estão presentes na população hétero, né? E aí eu acho que a gente vai construindo um pouco até a própria noção de cisgeneridade, de heteronormatividade, que também como expressões, né, da sexualidade, e não como um campo fora, né, como se fosse, bom, aqueles são certos e esses os errados. Então, acho que a gente está começando também a ter mais visibilidade nos temas, né, e parece que está surgindo agora. Parece que, né, muita gente está falando até algumas pessoas da saúde estão falando até de uma epidemia, por exemplo, de transexualidade, né, acho que uma grande grosseria na minha tratar isso como se fosse algo contagiante, mas é porque talvez a própria visibilidade está dando essas oportunidades, né, de poder, inclusive, pensar e provocar os profissionais de como fazer, né, como lidar com o cuidado, de como, que especificidades a gente vai precisar observar e não só, né, as perguntas clichê que estão lá separadas para a população trans, mas poder escutar o sujeito e suas singularidades, né, poder entender no que é que a gente ajuda. Então, é interessante, né, você trouxe aí um pouquinho essa noção de que os serviços específicos, eles estão postos como uma forma de dar visibilidade e dar uma centralidade, né, e até um acolhimento mais adequado, de, olha, espaços que acolhem vocês, mas que também chamam atenção, paradoxalmente, para destituí-los, né, para que não sejam os espaços únicos. Então, era interessante também, né, tomando empréstimo um pouquinho da saúde mental, era interessante também como a gente fazia um pouco essa analogia, que alguém que tem um transtorno mental, ele não vai lá na Tamarineira cuidar, por exemplo, do braço quebrado, né? Ele não vai no CAPS, por exemplo, cuidar da sua dor de estômago, né?
Então, é pensar o sujeito para além do seu transtorno, para além desse CID, né? Que ainda incide nas pessoas trans, por exemplo, né? É uma lógica que a gente também está precisando mudar. Não permitir o acesso da pessoa trans apenas por um diagnóstico, né? Ou apenas para os procedimentos que estão previstos no processo transexualizador no SUS. Mas pensar que, para além disso, existem outras demandas que é preciso a gente escutar. E que esses serviços específicos estão fazendo um pouco, né, esse papel de contingência, mas de provocação até para a própria rede, porque vale lembrar que o Espaço Trans é um dos 5 centros no Brasil credenciados para os procedimentos cirúrgicos, por exemplo, né? E no Brasil a gente tem 12 serviços ambulatoriais que estão voltados aí para o cuidado da população trans na questão de hormônios, enfim, de um suporte, etc. Mas a lógica é justamente essa, descentralizar, né? Provocar que a rede possa, afinal, dar conta também de toda a população, porque esses serviços sozinhos não vão dar, e introduzir mesmo na lógica cotidiana, até fazer essa inversão, né? Um retorno à própria rede de atenção básica, que é o início do SUS, né? A porta de entrada é lá o postinho, e depois, dependendo das necessidades, vai tendo, né, essa gradação. Enfim, para abrir um pouquinho, então, né, o espaço para Daniel trazer as questões dele, eu encerro trazendo essa noção, né, que os tensionamentos, eles vão tanto para essa resgate da noção de integralidade do cuidado, quanto para também ampliação desses espaços, né? Porque os cuidados específicos também estão postos e também estão precisando, né, de uma ampliação, né? Então, eu acho que são, na verdade, uma capilarização do próprio sistema, né? Que a gente precisa fazer essas interlocuções para ampliar, de fato, o cuidado, para poder olhar as pessoas não como um objeto, ou não como qualquer coisa, não como lixo, né? E poder cuidar de Roberta, né? Que é o exemplo assim de interseções de dificuldades, né? Que aí essa noção que você trouxe um pouquinho, a interseccionalidade de problemas que vão se somando. Então a gente precisa também ter esse olhar, né? Alguém trans já é delicado, alguém negra trans já é, né? Se soma mais uma dificuldade. Alguém em situação de rua negra trans já tem um outro somatório. Alguém que tem estigma de uso de substâncias ativas em situação de rua, negra, trans, potencializa, né? Então, acho que é importante a gente também ter essa noção de uma gradação. Mas vai lá, Dani, traz aí, por gentileza, um pouco do que você pensou para a gente. Boa tarde a todas as pessoas. Eu trouxe um slide porque minha memória está muito ruim, então vou tentar projetar aqui. Eu acho que... aqui. Vocês me avisem se vocês estiverem vendo, porque eu não vou conseguir mais ver ninguém. Tá dando para ver daí? Estamos sim. Certo. Massa, beleza. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é muito gratificante estar aqui, principalmente porque eu venho da Federal, vou falar um pouquinho depois sobre isso. E quando eu entrei na Federal, ainda estava no processo de implementação do nome social, e agora a gente está aqui, né, conversando sobre saúde da população LGBTQIA+. E, para além disso, está nessa mesa que, para mim, é tão afetiva, porque estou aqui falando de saúde, estou falando de saúde junto com pessoas que cuidaram da minha saúde, que fizeram parte dessa rede de cuidado, que é Mariane e Suzana. Então, está sendo muito potente para mim esse encontro com vocês. E aí eu vou pedir licença para me apresentar novamente, não no sentido de dizer quem eu sou, mas de dizer que o que eu sou ou os caminhos que eu trilhei fazem parte da minha fala. Minha fala, ela é embasada pela minha experiência. Eu acredito na experiência como um modo de conhecimento. Um conhecimento que é um conhecimento situado historicamente, culturalmente. Então, tudo que eu venho trazer aqui fala de onde eu passei, dos lugares que eu ocupei, das trocas afetivas, trocas intelectuais, enfim, das trocas que foram sendo feitas a partir desse meu caminho, né? Como eu falei, eu fui estudante da Federal, sou psicólogo formado aqui na Federal. Aproximadamente em 2017, me aproximei das temáticas de gênero e sexualidade
quando eu entrei no Núcleo Feminista de Pesquisa em Gênero e Masculinidades e fiz minha monografia voltada à saúde dos homens trans, dialogando com a política de saúde do homem e a política de saúde LGBT, pensando muito na questão da invisibilidade, mas também nas fissuras, não centrando apenas na invisibilidade, porque a invisibilidade era algo que eu já esperava. Então, para não ficar no esperado, também procurei fissuras, onde era possível dialogar sobre a saúde do homem trans nessas duas políticas. E aí, também, em 2015, eu entrei no Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional 02, na Comissão de Gênero e Sexualidade, onde hoje eu sou coordenador, faço parte da ARP Trans também, que é uma articulação regional recente, de psicólogos e psicólogas trans aqui, que ficou ainda mais potente a partir do encontro realizado no Conselho, uma roda de uma oficina, que foi voltada para a experiência de pessoas trans na graduação, na psicologia, e a partir desses encontros também fui formando minha ideia do mestrado e fiz meu mestrado sobre experiência de pessoas trans na psicologia. Mari trouxe um pouco sobre o tensionamento da medicina, né, e na minha dissertação eu trago também um pouco do tensionamento para a psicologia, enquanto a psicologia, como a psicologia, na verdade, vê esses corpos, né, os corpos trans, e também faço parte do movimento independente dos homens trans aqui de Pernambuco, que é o Movit. E aí eu fui chamado, né, para falar sobre a saúde da população LGBTQIA+. Fui banhado, atravessado por vários questionamentos. O primeiro deles era se é possível falarmos da saúde da população LGBTQIA+. E não tem resposta sim ou não, não tem resposta simples. Na verdade, essa pergunta vem mais para complexificar o diálogo, porque assim, quando a gente fala de saúde, saúde já é um campo muito amplo, né? A gente pode falar de saúde mental, a gente pode falar de saúde reprodutiva, e aí quando a gente olha para a população LGBTQIA+, a gente também vê inúmeras especificidades. Acredito na identidade política mesmo, que traz essa sigla, né, política, para conquistar políticas públicas, movimento social, mas também cada vez mais eu vejo a necessidade da gente adentrar cada vez mais nessas letrinhas, né? Entender mais as especificidades das pessoas lésbicas, dos gays, das bissexuais, travestis, transexuais, enfim. E trago isso para dizer que eu não vou falar da população LGBTQIA+, eu vou falar da população trans, mesmo entendendo também que é um guarda-chuva muito grande, porque quando a gente fala da população trans, a gente fala das mulheres trans, das travestis, dos homens trans, das pessoas transmasculinas, das pessoas não binárias. E aí, inicialmente, eu vou trazer esse guarda-chuva maior e depois eu vou adentrar um pouco mais sobre os homens trans, que, como eu falei, faz parte desse meu percurso, né? Especificidades da população trans, a luta pela vida. Fiquei pensando o que é que eu posso falar sobre saúde da população trans e de imediato me veio a morte pelo acontecimento de Roberta, como já foi falado. E aí fui para os dados da ANTRA e, segundo a ANTRA, nos 4 primeiros meses de 2021, já foram contabilizados 56 assassinatos de pessoas trans, sendo eles 54 mulheres trans travestis, 2 homens trans e pessoas trans masculinas, e ainda mais 5 casos de suicídios. Então, me veio mais um questionamento, né? Como é que falar de saúde, como é que podemos falar de saúde em um país que mais mata pessoas trans no mundo? E aí veio o caso de Roberta, que aconteceu recentemente, que já foi citado também, que foi uma mulher trans travesti, né, que foi queimada no centro do Recife, no caso de Santa Rita. Foi queimada enquanto estava dormindo, foi queimada viva por um adolescente, está correndo risco de perder o outro braço, que já perdeu um por causa das queimaduras. Então, me volta novamente o questionamento: como falar de saúde quando nossos corpos ainda estão sendo queimados em vida? Como falar sobre saúde? Fiquei castelando muito nessa pergunta antes de montar essa fala, e aí acabei me recorrendo a J. Mombassa. Tem um texto de J. sobre, o título é O Mundo é Meu Trauma, se eu não me engano. O Mundo é Meu Trauma. E aí J vai trazer que precisa escrever sem garantias de que escrever mostrar saídas. Então eu pensei, eu preciso falar sem garantias de que falar vai mostrar saídas, ou vai trazer soluções sobre a saúde da população trans.
E aí, afetado por esse momento, eu escrevi um poema, que eu vou pedir licença para ler para vocês, que é assim: Vidas em chamas. Por qual saúde se clama? O direito de viver é inerente a mim e a você. O medo virou rotina, virou esquina, mas o que eles não sabiam era que o medo também viraria munição. O fogo que queima uma, queima todas. Se multiplica, nos multiplicamos. O medo virou ódio, o medo virou motor. E o fogo que queima uma, queima todas, queima tudo. Se alastra e transforma tudo que passa, para que um dia possamos dormir em vida, descansar em vida e viver em vida. Mas eu fui chamado para falar sobre saúde, então voltei para a pergunta. O que me vem à cabeça quando eu falo da saúde da população trans? E me veio o clássico, né? A questão da despatologização das identidades trans. E antes de adentrar na especificidade histórica, né, desse processo de patologização e despatologização, não dá para não dialogar com Lugones. Em seu artigo Rumo ao Feminismo Descolonial, a autora vai trazer que existe, no processo de colonização, houve uma dicotomia hierárquica entre humanos e não humanos. Os humanos seriam os homens brancos, europeus, cisgêneros, heterossexuais, e os não humanos seriam todos aqueles que rompessem com essa norma, né? Ela vai trazer que as condutas dos e das colonizados, colonizadas, e suas personalidades, almas, eram julgadas como bestais, e, portanto, não gendradas, promíscuas, grotescamente sexuais e pecaminosas. Quem tinha direito a ter um gênero, então, eram os colonizadores, os europeus, os brancos, os homens. E aí, por meio dessa ferramenta colonial, os corpos que rompem com a norma cisgênero, heterossexual e branca são destituídos de sua humanidade. Então, quando são destituídos dessa humanidade, é possível patologizar. É possível, por exemplo, queimar alguém vivo, né? Porque esse corpo ele não é visto como um corpo humano. E aí, falando mais especificamente da história da patologização das identidades trans, temos 3 nomes aí que são importantes, se eu posso falar, das ciências psis, e aí quando eu falo ciências psis é psiquiatria, psicologia e psicanálise, que é John Money, não sei se é assim que se fala, que em 1955 utilizou pela primeira vez o termo gênero para designar as diferenças sexuais. Também teve Stoller, que em 1964 cunhou o termo identidade de gênero, e Harry Benjamin, que em 1966 publicou o livro O Fenômeno Transsexual. Esses 3 homens brancos, enfim, criaram arcabouços para construção de critérios de diagnóstico para patologização das identidades trans. E isso a gente vê materialmente no DSM e no CID, e aí a transexualidade entra em 1980, mais ou menos, na década de 1980, no DSM, no Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais, e em 1992 o CID, o Código Internacional de Doenças. E esses critérios nada mais servem como controle dos corpos para a manutenção da norma, né, para poder manter aquilo que era dito que é possível ser humano e não humano. E aí, pensando no processo de despatologização, Suzana falou um pouco, a partir do movimento social, né, da luta por esses direitos, foi criado o processo transexualizador em 2008. Em 2013, essa portaria do processo transexualizador foi ampliada, foi reformulada, criando essa portaria 2803 do Ministério da Saúde, que busca estruturar uma linha de cuidado desde a atenção básica à especializada, através de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E aí, falando da psicologia, que é de onde eu parto, também a gente tem notas e resoluções importantes, que é a nota técnica, que foi criada em 2013, sobre o processo transexualizador e demais formas de assistência a pessoas trans. Em 2018, temos a resolução 01/2018 e 010/2018. A 01 fala sobre normas de atuação frente à população trans para psicólogos, psicólogas e psicólogas. E a 10, que pouco se fala, poucas pessoas conhecem, fala sobre o nome social na carteirinha de identidade profissional para pessoas trans. E aí também, recentemente, nós temos o CID-11, né, onde a transexualidade sai do rol de transtornos mentais e se insere nas questões relacionadas à saúde sexual, que é um avanço, a gente não pode deixar de considerar enquanto um avanço, mas que também traz
questionamentos, tensionamentos, principalmente quando a gente vai falar sobre condições relacionadas à saúde sexual, mas a gente está falando sobre identidade de gênero, e também o nome que é dado, né, à transexualidade nessa mudança, que vira incongruência de gênero. E aí, quando a gente pensa o que, é que seria incongruente, incongruente é o quê? Congruente é a norma, né, a norma cisgênera. Então, se mantém aí, se reforça essa ideia de anormalidade, ou o que é que seria normal, o normal a ser seguido. E aí, despatologização, uma pergunta que me veio. Será que a gente conseguiu essa despatologização? Será que estamos caminhando para a despatologização em passos curtos, em passos longos? Apesar dos avanços, que são inegáveis, as ferramentas de controle sobre os corpos permanecem ou foram atualizadas. E aí eu volto para a minha monografia, onde eu discuti, né, a saúde dos homens trans e pessoas transmasculinas, dialogando com a política de saúde do homem, a política de saúde LGBT, e também diálogo com os textos achados, e percebemos que existe uma esterilização simbólica, que as autoras Angonese e Lago, 2017 tem discutido isso, então assim, 2017 a gente já está em 2021, mas essa discussão também é pouco falada, né? Que vai trazer que o modelo atual, que é muito centrado ainda na questão da hormonização e das cirurgias, produz uma ausência de políticas de saúde sexual e reprodutiva. E, assim, ele é muito centrado ainda na questão da hormonização e da cirurgia, mas ainda assim existem muitas dificuldades para ter acesso a essas cirurgias, para ter acesso a esses hormônios. E aí, centrar nessa questão da hormonização e da cirurgia me faz lembrar de um exemplo de um amigo meu que ele queria parar a hormonização para poder engravidar, e ele chegou numa ginecologista e ela perguntou: tem certeza? Tem certeza que você quer engravidar? Você não quer botar um dia ou não para poder você pensar melhor sobre isso? Será mesmo que você quer engravidar? E é isso que fala sobre essa esterilização simbólica, né? Não se pensa nesse processo de reprodução, não se pensa em estratégias de, por exemplo, manter gametas para reprodução posterior. E aí, também falando dessa questão da gravidez, né, a gente pensa na licença paternidade, que existe, mas existe para homens cis, não é uma licença paternidade pensada para quem gesta, para os homens trans, e outras questões como violência também no pré-parto, no pós-parto. Lembro de amigo que engravidou e que não conseguiu ter assistência inicialmente, e depois ele conseguiu, mas que a gente, dialogando, ele trouxe violências que ele sofria no ônibus, porque não permitiam que ele sentasse na frente, que como assim um homem está grávido, ou que não podia ter acesso à fila preferencial do mercado. Também no processo de amamentação em lugares públicos, onde isso não é possível, por causa dessa violência. E me faz pensar também nesse binarismo e saúde, né? Acho que Mari também falou um pouco sobre isso. Enquanto a medicina, e aí amplio também para as ciências psis de maneira geral, ainda seguem padrões cisgêneros, para os padrões binários. A gente ainda é pautado na ideia do masculino e do feminino. Se a gente for olhar as taxas hormonais, se a gente for olhar outros exames também, que não é centrado na questão de hormônio, ainda é pautado no que seria o ideal para o homem e o ideal para a mulher, mas de que homem de mulher e que mulher a gente está falando, né? E aí, dialogando essa ideia do binarismo, também a gente entra eu entro agora nessa parte das barganhas institucionais, onde é preciso driblar o sistema, se assim eu posso falar, para ter acesso à saúde. Por exemplo, os homens trans têm dificuldade ao acesso à ginecologia, a exames ginecológicos, porque na plataforma de saúde do SUS não é possível que um homem faça exames ginecológicos. Então é necessário utilizar de algumas barganhas para que esse direito à saúde seja possível. Mas, quando eu estava construindo essa fala, fiquei feliz porque mandaram uma reportagem para mim, dizendo que Gilmar Mendes deu um prazo de 30 dias para que a União altere o sistema de informações do SUS, onde seja possível que esse campo do sexo seja autodeclarado, e aí daria acesso aos homens trans, sem necessidade de barganhas, a esse direito à saúde, esse direito à ginecologia, exames ginecológicos, etc. E aí eu fico pensando, né, estamos cansadas de se contentar com essas barganhas, porque entendo que precisa existir um parâmetro, precisa existir um parâmetro de saúde, mas será que a gente precisa ainda estar pautada na cisnormatividade, na cisgeneridade, precisa estar pautada nessa questão do homem e mulher? Será que não
Não é possível pensar para além disso. E aí me veio em mente um trecho do livro de Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que ela vai trazer que a margem não deve ser vista apenas como um pedaço periférico, um espaço de perda e privação, mas sim como um espaço de resistência e possibilidade. E aí fico pensando, né, na ocupação, por exemplo, de pessoas trans na psicologia, na medicina. Minha fala aqui não é sobre abolir a medicina, não é sobre abolir a psicologia, não é sobre abolir as ciências psis, mas sim ocupar e transformar de dentro, e criar fissuras de dentro. E esse papel não cabe só às pessoas trans, cabe também às pessoas cisgêneras, como o Mari trouxe na fala dela, como a Suzana vem fazendo no espaço trans. Então, é preciso romper com essa norma, né, de dentro. E aí eu trouxe alguns exemplos de como eu vejo essas possibilidades de resistência a partir da margem. Tem uma cartilha do Ministério da Saúde que poucas pessoas conhecem, que é a cartilha Homens Trans, vamos falar sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, que é uma cartilha que foi criada junto com o Movimento Social de Homens Trans. Também trouxe alguns exemplos de campanhas feitas pelo Movit, que é o Movimento de Homens Trans aqui de Pernambuco, que teve a campanha do Dia dos Pais, teve mutirão para a retificação da ficha 19, teve roda de conversa sobre transmasculinidade e capacitismo, campanha de doação de cesta básica para as transmasculinidades, entre outras campanhas que vocês podem acessar no Instagram do Movit. E aí, para terminar, para caminhar para o fim, na verdade, eu trouxe um vídeo que eu tirei no Instagram do ato de ontem. Não sei se vocês ficaram sabendo do ato que aconteceu por causa do que aconteceu com Roberta, que eu queria trazer para vocês. Não sei se vai dar para ouvir. Vivas! Travestis! Vivas! Travestis! Vivas! Travestis! Vivas! Travestis! Vivas! Travestis! Vivas! É sobre isso, caralho! E aí, para terminar de verdade agora, eu termino com um trecho da música A Oração, de Linda Quebrada, que ela traz: eu determino que termine aqui e agora, determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate, e que amanhã possa ser diferente com elas e eles, que tenham outros problemas e encontrem novas soluções, e que nós possamos viver nelas e neles, através delas e deles, de seus sonhos e de suas memórias. É isso. Espero que a gente possa continuar conversando. Obrigado. Maravilha, Dan. Estou aqui arrepiadíssima, porque eu acho que são falas tão fortes, né? Que emocionam mesmo, e que eu acho que a gente precisa não perder essa capacidade também, né? De se indignar, de se emocionar e de talvez buscar, como você trouxe aí, né? Tão lindamente, essas fissuras possíveis. Fiquei pensando um pouquinho no que você trouxe, né? Dessa invisibilidade, que é interessante que, paradoxalmente, ela também se torna uma grande visibilidade, a depender do momento, né? Então, os ataques são muito dirigidos, há uma visibilidade muito organizada, né? Quando a violência vai ser impetrada, né? Então, há um alvo definido. Há uma invisibilidade para muitos dos equipamentos sociais e da vida social. Mari trouxe aí a primeira vez que conviveu com uma pessoa trans, eu também. Em nenhum dos momentos da minha vida acadêmica, colaborar em outros espaços, eu tive contato com pessoas trans. Eu só tive contato, inclusive, com pessoas trans, ou atendidas, ou porque a gente teve um processo de seleção de pessoas trans para trabalhar no Hospital das Clínicas, lá no nosso serviço, como uma reivindicação da população trans, né? Para também trazer um pouco para esse universo de circulação, de convívio, né, de pessoas, para haver uma visibilidade, uma existência, né? Então, eu fiquei pensando nesse paradoxo invisível e visível, a depender da situação, né, que as pessoas são colocadas. E eu queria, assim, trazer, puxando um pouquinho, né, para dizer primeiro, ó, esse encontro é circunstancial, não é amadinho, tá? A gente se conhece, cada um trabalhou, e falamos aqui de ligações afetivas, mas foi, né? Foi uma grande coincidência, mas acho que também reflete um pouquinho, né, o cotidiano da gente,
que às vezes não encontra muitos profissionais também, né, ou não encontra muitos espaços que vai ter essa parceria, que vai ser possível também, né, pensar junto. Então, acho que fica aí uma questão para a gente pensar. E aí pensei, né, sobre o que a gente faz no espaço trans, que é essa provocação um pouco dessas discussões, dessas problematizações, refletir sobre o cotidiano, refletir sobre outros aspectos da vida que escapam também dessa história só de mudanças corporais, de intervenções que são muito legítimas também, né? Mas que a gente quer ampliar um pouco essa discussão para poder trazer também esses outros elementos, para poder também, de alguma maneira, para a população trans para pensar sobre isso, para tentar ver de que maneira a gente pode também somar nesse protagonismo, né? De que outras circunstâncias, de que outros elementos estão perpassando a vida das pessoas, né? Se a gente parar para pensar, então, se o hormônio tivesse ok, cirurgia para todo mundo, estava resolvida a questão da população trans, né? Particularmente, ou da população LGBTI, LGBTQIA+, como um todo, né? Então, são questões que a gente também faz uma certa provocação, né? Seja para a população usuária, seja também o hospital escola, né? Seja também para quem está circulando e se formando nos seus espaços aí de atuação, né? Como é que vai ser isso um pouco. E aí, fiquei pensando também sobre essa questão, né, do papel que a gente também se propôs em ser esse veículo de transmissão também desses questionamentos, né, do que a gente estudou, dessas reflexões que se fez, né, então por isso também essa oportunidade, aí eu agradeço, né, a própria iniciativa da diretoria em oportunizar esse evento, né, em oportunizar que a gente pudesse estar aqui conversando, trocando, somando, ampliando, sem respostas certas, mas que talvez ao falar a gente vai criando uma associação também de ideias, né, e podendo encontrar que possíveis fissuras nesse cenário que está caótico, né, particularmente para a população LGBTQIA+, mas num cenário como um todo, para a saúde, né, com desmonte do SUS, o desfinanciamento, a descaracterização até da própria lógica de cuidado, enfim, né, essas questões de como a gente vai encontrar fissuras. E nisso a gente também tem o interesse, né, em estar publicizando as coisas que foram produzidas. Então, essa cartilha dos homens trans, ela saiu do site do Ministério da Saúde, né? Tem uma grande polêmica aí, a gente não sabe exatamente porquê, mas ela não consta mais, ela estava lá em PDF e não consta mais. Mas a gente tem alguns exemplares que foram, inclusive, produzidos, né? Foram, como é que chama? Impressos, e a gente tem, então, de repente, se tiver algum serviço que queira, que acha interessante, que não conseguiu acesso, a gente tem também, né? Queria dizer, para a gente partir um pouquinho para as perguntas, né? Para a gente fazer uma provocação, que a gente também, né, acabou no HC entendendo que era necessário também produzir uma portaria que pudesse, de alguma maneira, normatizar as práticas, né? E o cotidiano daquela comunidade hospitalar, porque a despeito do que a gente vem discutindo e vem falando aí de como a gente também, né, tem construído aí políticas públicas na saúde, a gente também tem muitas resistências, né? Então, essa portaria trouxe, de alguma maneira, uma circunscrição, né, do que não deve ser feito, né? Eu acho que a gente falar e passar por algumas situações, né, como o Mari disse, se você for maltratado, se não foi condizente com né, o que você entende de bom atendimento, reclame, né? Tenha ouvidoria. Então, a HC hoje produziu uma portaria, a própria Universidade Federal tem também portarias normativas que vão, de alguma maneira, regularizando, né, esse processo, né? Que vai necessitar de sensibilização, que vai necessitar, talvez, desses elementos para também, né, enfim, conseguir dialogar na perspectiva dos direitos, né? Então, eu queria, para provocar um pouquinho, assim, a nossa discussão, e pegar aí, talvez, né, o paradoxo do que Dani aponta, eu queria perguntar para vocês, gente, vocês dois e todo mundo que está presente também, né? A gente pode, a saúde da população LGBTQIA+, no Brasil, é motivo para nos dar orgulho? A gente pode ter orgulho da saúde?
Provoco para Mari, vai. Para mim, Sim, olha, você, depois Daniel, vamos comentar um pouquinho. eu acho que uma das questões, sabe, Suzana, a gente às vezes quer que eu gostaria muito de estar no ideal, né, de que todas as pessoas pudessem entrar e elas tivessem, né, a garantia de sua saúde, sabe? E eu acho que hoje a gente tem tido, né, e a gente tem conquistado também espaços, muito das lutas, né, de outros que vieram antes de nós, sabe? Muito de pessoas que foram às ruas, né, que brigaram, que fizeram essa disputa, né, e que hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui falando, né, a gente só está conseguindo falar dentro de um evento desse, né, porque houve, né, pessoas que fizeram essa história, né, então, eu não consigo dizer a você que eu não tenho orgulho, eu tenho muito orgulho do que eu faço, né, dentro da saúde, das pessoas com quem, né, eu posso contar para poder construir, né, essa sociedade que seja mais equânime e de uma forma mais justa, né, para as pessoas. Então, a gente talvez não tenha chegado, né, porque eu acho que a gente sempre sonha muito alto, né, a gente tem esse direito, né, e a gente quer os direitos para todos. Mas das construções que a gente tem, né, o SUS só tem 30 anos, né, então a gente tem um sistema único de saúde que não é um sistema único que está consolidado, é um sistema único que está em disputa o tempo inteiro, né? É um sistema único que tem dado conta, né, da sua maneira, mas tem dado conta das necessidades de saúde da população, né? E a gente consegue ver isso a partir das políticas públicas, né? Quando a gente vê, né, as portarias, a gente vê sim a diversidade, né, tá ali por conta dos movimentos sociais, sim, né? Porque a gente tem um Conselho Nacional de Saúde, porque a gente tem um movimento social aí como, né, essa propulsora de mudanças dentro, né, das políticas públicas. E aí eu me orgulho, sabe? Eu me orgulho, sim, né, de fazer parte dessa história, de ser mais um nome, né, que está aí construindo, né, e fazendo, tentando todos os dias, né, trazer mais pessoas para essa forma de olhar, né, a medicina como um instrumento e não como um fim, né, como apenas um meio para que a gente consiga, né, ter o nosso cuidado, né, porque a saúde não é só você não estar doente, né, a saúde é a gente poder viver a nossa vida de forma plena, né, como diz Caetano, né, gente é para brilhar, não para morrer de fome, né, então bem dessa forma. É isso, Su. Massa. Dani, quer completar um pouquinho? Trazer alguma Concordo com reflexão? Mari. Mas, assim, eu acho que orgulho, para mim, é, muito, é uma palavra muito forte para pensar. Orgulho da saúde. Eu acho que eu tenho orgulho das conquistas. Tenho orgulho da ideia do SUS. Eu acho que sou muito esperançoso. Eu tenho muita esperança de que seja possível, de fato, seguir isso, né, que está posto teoricamente aí pelo SUS, o que a gente vem conquistando, as conquistas do movimento social também. Mas acho que fica muito difícil. Acho que a gente fica quase que de mãos atadas, mas ao mesmo tempo não, porque eu não quero colocar a gente também nesse lugar de passividade, porque a gente vê a atividade aqui, inclusive, né, nas nossas falas, mas ficamos dependentes, de certa forma, de uma questão mais ampla, né, de um investimento financeiro. Tem um texto, inclusive, de Jaqueline Gomes de Jesus, que ela vai falar um pouco sobre isso, né, da gente seria muito ingênuo falar de uma medicina enquanto uma medicina maligna, porque precisa de um investimento financeiro e precisa de um investimento político para isso. Mas eu tenho esperança. Acho que eu sou esperançoso em relação à saúde. Ótimo, eu também, minha gente. Eu acho que a gente precisa resgatar, né, esse orgulho das realizações, das conquistas. Eu acho que até para poder fazer jus a quem batalhou, até para fazer jus à Marcha Johnson, né, que levou altas porradas lá em 69, né, para poder que toda essa discussão pudesse ser feita de uma forma ampla, de uma forma reivindicatória, né, e até emancipada nesse lugar, né, estamos reivindicando, não é direito demais, não é privilégio, né, muita gente traz essa noção aí de que, inclusive nós que
que estamos agora num espaço um pouco mais maior, né? Muita gente trouxe um pouco essa discussão. Eita, o pessoal do espaço trans agora, esse povo está cheio de privilégio, né? Então é interessante a gente poder trazer um pouquinho essa questão, porque vai remeter a essas contradições, né? Há um orgulho de uma saúde que foi construída, que foi pensada e que vem sendo, né, dia a dia construída por nós que estamos aqui, por gente que vai falar aqui ainda hoje, por gente que, né, em outros espaços também vem mostrando suas atuações, mas que a gente, sim, então, né, está num lugar em que pensar, se a gente for olhar dados epidemiológicos em torno da saúde da população trans, a gente precisaria avançar mais, né? Seja nas próprias tecnologias, avançar nessa compreensão de qual é, de fato, né, a medicação mais adequada, né? Enfim, os procedimentos, o acesso aos procedimentos, como a gente podia ampliar de uma maneira que as pessoas não tivessem tantos entraves, que não dependesse, por exemplo, né, da avaliação de outrem sobre si, para poder ter acesso a um serviço, né? As questões que passam um pouco pelos protocolos do processo transexualizador, por exemplo, né? Me lembrei um pouco desse exemplo bastante interessante que Daniel trouxe, né? E dessa problematização que é a esterilização simbólica, né? E de como muitas vezes o desejo de vivenciar a possibilidade de reproduzir, de ver numa outra geração um pouco de si, como é cerceada para a população trans e como isso, de alguma maneira, se é vivido, né, de uma forma vanguardista até, né? A gente teve alguns homens grávidos, por exemplo, no estado, né, aqui, que causaram aí, que mexeram, mas que na sua ousadia também foram colocados em xeque, na própria masculinidade, né? Não pela filiação em si, que eu acho que esse também é um elemento. Será que serão pais bons, né? Será que eles serão coerentes? Um pouco dessa fantasia que passa e que passou durante muito tempo em torno da população homossexual, por exemplo, que queria adotar uma criança, né? Havia um questionamento. Hoje a população trans está sendo questionada não só nessa possibilidade de paternar e maternar, né? Se são pessoas certas ou normais, enfim, mas inclusive a própria masculinidade do sujeito é colocada em xeque, né? Porque ele está querendo vivenciar uma capacidade biológica que não invalida em nenhum momento a sua masculinidade. No entanto, está precisando ser discutido, né? A gente está precisando tensionar isso, porque há tensões em torno dessa compreensão de que se vai engravidar ou se vai, né, querer um dia dar de mamar, mas como assim? É homem ou não é? Mas como quer tirar o peito e não quer tirar o útero, né? Então são questões que a gente está precisando fortalecer, né? E eu acredito muito, acredito que essas novas gerações, acredito que o que a gente está fazendo aqui, acredito que no cotidiano da academia, essas novas perspectivas, né? O próprio contexto fora da academia vem provocando, né? E vem, inclusive, oportunizando que as pessoas possam provocar os profissionais nas suas demandas, né? Afinal, o Mari trouxe a experiência dela também assim, e a minha também começou assim no HC, né? Alguém chegou lá num plantão que eu tinha instituído toda segunda, porque era uma demanda muito grande de pessoas para o acompanhamento psicoterápico, então começaram a surgir mulheres trans querendo laudo psicológico, né? E aí eu acho que eu e Daniel, que somos do campo psi, né? Somos psicólogos, então, acho que essa também é uma grande provocação para a gente, né? É uma grande responsabilidade da gente poder fazer com que o nosso legado, com que o legado da psicologia, seja utilizado para outros fins que não atestar alguém da sua transexualidade ou não, né? Então, fica aí o convite, né? E acho que deixo aberto um pouquinho para a gente poder conversando, né? A partir das perguntas, enfim, a partir dos questionamentos do público. Suzana, eu tive a oportunidade, né, de fazer o segmento de pré-natal, né, de um casal trans e que, né, gestaram, e eu acho que o sofrimento que eu passei, né, e aí eu digo de um sofrimento profissional, de ter, às vezes, que encaminhar para a emergência e ficar pensando se aquele profissional ia atender bem, né, o paciente, né, e, assim, é uma preocupação que eu não, assim,
que eu tenho, né, enquanto mulheres, né, gestantes, que a gente sabe como é a violência obstétrica, mas que era multiplicada, né, por ser um homem trans gestando, né, então era muito difícil, né, eu chegava a ficar em pânico quando eu tinha que mandar para algum lugar, porque eu não sabia como as pessoas iam atender, né, então não deveria existir isso, né, você não deveria ficar com medo, né, de mandar para emergência quando tem uma emergência, né, então eu acho que essa questão, ela é muito, muito importante, né? As pessoas, elas têm o direito a viver a vida delas do jeito que elas quiserem, né? Elas têm direito a ter seus filhos e filhas e filhos, o que, né, da forma como melhor achar, né? Inclusive, nós não temos uma política pública que garante, né, a questão dos congelamentos de óvulos, né? A gente não tem isso. A gente tem um SUS ainda muito precário nessa parte da reprodução, né, principalmente nas garantias reprodutivas, né, de direitos reprodutivos das pessoas, né, que são trans, LGBT como um todo, né, não é todo mundo que consegue fazer uma fertilização in vitro, é caro, é muito caro, né, então a gente ainda vê os recortes de pessoas brancas, cis, de classe média, que conseguem isso, né, então hoje eu tenho uma paciente que é um homem, uma paciente que é uma mulher cisgênera, né, que é casada com um homem trans, né, e enquanto casal, eles querem gestar, né, mas não tem dinheiro para fazer uma fertilização in vitro. Então, você está vendo, né, uma sociedade que tolhe isso, né, das pessoas, né, que tolhe esse desejo das pessoas, essa vontade de se continuar, de se perpetuar e de seguir a vida delas, né, então, acho que são coisas que a gente vai precisar, né, se repensar, e é isso, né, para a gente estar aqui falando, teve muita gente que apanhou, que morreu, né, para a gente poder estar aqui com esse direito, né, de falar, de poder expressar os nossos pensamentos, né, então, a gente precisa realmente se unir enquanto sociedade, sabe, e ir atrás, né, e garantir esses direitos para as pessoas, isso é uma coisa para mim que é bem fundamental hoje, né, para meu trabalho, para minha vida, algo que eu persigo bastante. E eu acho que a gente, embora tenha avançado bastante, está falando, né, de situações constrangedoras, violentas, que outras pessoas passaram, mas que a gente está vendo hoje ainda, né, quer dizer, Roberta ainda foi destituída de sua identidade, né, no momento de mais dificuldade, veja, num hospital de grande porte, né, num estado que tem uma política estadual de saúde à população LGBTQIA+, que está garantido lá, né, então, veja, a gente até tem instrumentos, né, mas eles ainda não foram incorporados, então, acho que fica aí um convite também, né, acho que é um desafio, né, que eu acho que a gente está também... que está posto para a gente, né? Como disseminar essas ideias, como de fato fazer valer, né? O que a gente já conseguiu conquistar enquanto direito, enquanto letra no papel, né? Nos avisaram que temos 5 minutos, mas estou disponível para ouvir se houver alguém interessado. Eu só não estou vendo aqui, que eu estou no celular. Nossa, no chat não apareceu nenhuma Não pergunta. tem nada, não. Uhum. Que mais que a gente poderia aproveitar aqui? Não tem inscritos para falar, né? Deixa eu ver algumas coisas que a gente podia, talvez, pensar aqui, né? Acho que falamos de bastante coisa, né? Das interseções, da questão da integralidade, né? Desse olhar mais singular para o sujeito, né? Tem alguém que quer compartilhar uma experiência? Pois não, Hélio? Eu gostaria de compartilhar uma experiência que, ouvindo aqui a fala de... Boa tarde a todas, a todos e a todos. Ouvindo a fala de Mariane, eu me lembrei. Na época que eu estava no doutorado, morava no interior de São Paulo, em São Carlos, eu andava de moto e caí, e machuquei minha perna inteira, e ela ficou toda queimada. E aí eu precisei ir ao médico, ao SUS, no Hospital Escola da UFSCar. E aí, na época, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um médico negro. Eu nunca tinha sido atendido por um médico negro, e aquilo
me chamou muita atenção. E aí ele, quando viu na minha ficha que eu era de Exu, eu sou do interior de Pernambuco, aqui estou em Exu, inclusive, nesse momento, e o nome dele era Luiz Gonzaga. E aí ele falou, o meu nome é Luiz Gonzaga, estou vendo aqui que você é de Exu. E aí ele me fez a seguinte pergunta, lá ainda é um lugar de cabra macho, assim como você, ou já está cheio de viado, como aqui em São Carlos? E eu fiquei pasmo, sem saber o que dizer, eu não conseguia mais nem falar do meu problema, porque, e aí, claro, eu tô aqui, eu sou um homem gay branco que sofro menos preconceitos do que outros, mas eu fiquei, assim, horrorizado com esse modo de eu estava, assim, encantado por ser atendido por um médico negro que nunca tinha visto, e aí ele vem com essa tacada na minha cara e eu não soube responder. Dali para frente, eu queria ir embora, a consulta foi isso, eu quero sair daqui, eu não quero ser atendido por esse homem, porque ele colocou na frente uma questão de sexualidade, não sei se ele percebeu se eu era ou não, mas também não me perguntou se era uma indireta, mas aquilo me chocou desde de então, e aí eu sempre, depois disso, eu tenho o receio de quando vou ao médico, de falar, eu criei um certo medo da minha questão de sexualidade, olha que eu não sofro muito preconceito por conta disso, mas ao estar nesse lugar de médico, eu fico pensando, assim, a partir da fala de vocês, o que uma pessoa trans não passa, o medo que ela não sente ao se dirigir a um médico, porque as pessoas às vezes olham para mim e dizem, mas tu nem tem cara de gay, tu nem parece que é viado. Então eu fico imaginando aquelas pessoas que no imaginário delas, elas já acham, é gay, é viado, e por conta disso, já cria um estereótipo de, por ser isso, não tem direito a isso aqui que eu estou oferecendo. Então, imediatamente eu me lembrei dessa experiência e queria, assim, só compartilhar para ver que é um horror ainda o que a gente sofre em vários lugares, né? E obrigado, Suzana, Mariane, Daniel, pelo compartilhamento de experiência. Fiquei super emocionado aqui com algumas falas de vocês, que faz a gente repensar, inclusive, naquilo que a gente não passa, né? E se colocar nesse lugar da alteridade, no lugar do outro de empatia. Muito obrigado, aprendi muito com vocês hoje. Eu que agradeço, Hugo, o teu depoimento, né? Eu acho que vai refletir, de fato, que a gente está trazendo um pouco, né? A necessidade também dessa aproximação das realidades, né? Não só por uma experiência viva na carne. A gente não precisa ser negro para sentir o drama da negritude. A gente não precisa ser trans para poder sentir, né? A violência gratuita, né? Enfim, sem sentido, né? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tentou trazer aqui, né? Para que a gente pudesse pensar aí uma sociedade menos desigual, né? Mais justa, enfim. Gente, tem um recado aqui, né? Que as próximas atrações tem a atração cultural Apocalípticos, é logo depois da nossa mesa aqui, vídeo performance com atores e alunos do Teatro Way e José Eudes, que vai se iniciar agora e em seguida no canal do YouTube da Proesc, num link aqui que também acho que colocaram no nosso diálogo aqui, no chat. Chegamos ao final, então, minha gente, da nossa roda de conversa, né? A programação do seminário, como eu falei, vai continuar. Agradeço a todos, todas e todos que puderam participar. Agradeço a Mariane, a Daniel, pela ótima conversa que a gente teve. Que bom que a gente pôde se reencontrar, né? A gente agradeço o convite. Agradeço também. Eu queria deixar um pouquinho as últimas palavras para vocês, tá? Fiquem à vontade aí para se despedir. Agradecer, né, Suzana, a sua condução, sua mediação, agradecer ao convite, né, da Diretoria de Extensão Cultural, né, que foi, assim, fiquei muito feliz em ser convidada, e agradecer também a oportunidade de ver Daniel, que faz tanto tempo que eu não vejo o Daniel, né, e, né, de estar aqui, de poder também aprender, né, a gente conversa, a gente fala, mas a gente aprende um bocado também, né, obrigada por essa tarde, que foi muito legal. Queria agradecer também o convite novamente. Foi muito potente, eu já imaginava desde o começo que estar com vocês ia ser muito bom. É muito bom rever vocês também a partir de outro lugar. Acho que é massa estar nesse lugar aqui também. Obrigado a todas as pessoas também que estiveram presentes. Valeu. Que bom, minha gente. Eu agradeço, então, a oportunidade, né? Espero que tenha sido legal para quem participou, né?
estava aí na mediação também, foi um desafio, porque eu sou bem faladeira, né? Então, muito obrigada pelo convite também da diretoria, uma ótima iniciativa e vamos em frente, gente. Estamos juntos. Obrigada.